Bem-vindos a mais um Histórias que ensinam as mulheres a serem sábias. A história de hoje é de origem espanhola. Chama-se O Filho do Gnomo. É deste livro aqui, Contos Populares Espanhóis, recolhidos por Yara Maria Camilo, da editora Lande. Ele já foi presenteado para as crianças da Prefeitura de São Paulo. Havia um projeto chamado Minha Biblioteca, em que desde o primeiro aninho até o nono ano, não me recordo se anualmente ou bianualmente, eles recebiam 2 livros. O projeto tinha como objetivo que as crianças, ao final do fundamental, tivessem a sua própria biblioteca. Bem, eu ganhei este livro de um dos estudantes. Na verdade, eu troquei com ele, porque ele olhou para o livro, viu muito texto, pouca imagem, não se interessou. Mas eu falei, esse livro é fantástico, vamos trocar? Bem, o tema de hoje é quando o seu companheiro não é como você gostaria que ele fosse. Vira aquele confronto, aquele mal-estar. Você olha para ele e diz, meu Deus, não é o homem que eu imaginei que seria. E agora o que eu faço? Eu me separo? Eu continuo? Como resolver esse quebra-cabeça? Eu serei a melhor que eu posso? Ou eu me retiro deste campo de batalha e aposento as chuteiras, deixo de procurar um amor, ou procuro um outro amor? Bem, antes de tomar uma decisão tão sábia, tão importante, na verdade, que tal ouvir essa história, O Filho do Gnomo? Foi assim, o casal estava passeando no campo e havia no campo uma gnomesa com seu filhotinho, seu filho de gnomo nas costas. Ela colhia cerejas. Quando ela viu esse casal carregando o bebê, que curiosidade, será? Como será que é esse menino, essa criança? Será que é tão bela como a minha? Então ela decide se aproximar para olhar. Ocorre que o cavalo viu a gnomesa, aqueles traços, aquelas orelhas pontudas, aqueles dentinhos afiados, aquele rosto deformado. Ele se assustou, empinou e a mulher e o bebê caíram. A mulher se levantou, o marido foi atrás do cavalo, ajudou a mulher a se levantar, olharam para o chão, procuraram o menino, cadê? A gnomesa tinha pego o menino num gesto impossível. Como não podia carregar os dois, deixou dela e levou o humano. Quando o pai se aproximou daquele embrulhinho que pensava ser o seu filho e não era, o que é isso, esse monstro? E a mulher, deve ser um filhote de gnomo, é um gnomozinho. E o homem, cadê meu filho? Será que os gnomos levaram meu filho? E a mulher, o que vamos fazer? Vamos deixar esse gnomo aqui? E ele dizia, o marido, deixe-o aí para que morra, engolido pelas feras, já que a mãe dele levou meu filho, já que os pais dele levaram meu filho. A mulher disse assim, não, de jeito nenhum, não podemos deixar esse filhote indefeso à mercê das feras noturnas. E ela carregou esse embrulhinho para casa. Ele era muito estranho, ele não aceitava nada dos alimentos que ela oferecia. O que ela percebeu? Que um dia, ao ver um ratinho correndo no campo, foi exatamente atrás do rato que ele foi. Foi que ela percebeu que ele comia ratos. Daquele dia em diante, ela caçava ratos para ele comer. O marido, enfurecido, toda vez que olhava para aquele gnomezinho, se recordava do filho desaparecido. Um dia, ele levantou à noite, disposto a dar fim no gnominho, mas a mulher pressentiu e acordou também. Quando ela foi até a sala, ele estava, o marido, com um garrote, disposto a decepar a cabeça do gnomo. Ela tomou o gnomozinho dele e disse, você está louco? Bem, foram várias as vezes em que o marido, que ela dizia, não estou reconhecendo, tentou matar o gnomo. Uma das vezes, ele a chamou para ir à feira. E ela, toda animada, porque só trabalhava, cuidava da casa, fazia tempo que não passeava, se arrumou para ir à feira. Mas ela desconfiou. Você não vai comigo? Não, vou ficar aqui. E ela desconfiou. Será que ele fará alguma coisa com o gnominho? Decidiu levá-lo. Quando o marido viu que ela saía com o gnomezinho carregado pela mão, ele disse, vou também. E ela desconfiada. O caminho era íngreme, tinham que subir algumas pequenas encostas
E a mulher tinha dificuldade, né, em caminhar e puxar o menininho, o gnominho de pernas curtas. E ele disse, deixe que eu carregue. A mulher desconfiada. Propositalmente, ele tropeçou várias vezes. Numa das vezes, tropeçou e atirou o menino, ladeira abaixo. Mas a mulher atenta conseguiu pegar o menino. Ele engoliu em seco. A pior das vezes em que ele tentou se livrar do gnomo foi quando a casa pegou fogo. Eles acordaram de madrugada, tossindo pela fumaça. Saíram correndo da casa, a mulher e o marido. A mulher se deu conta que o gnomo não havia saído e ela se atirou às chamas. Inconformado, este marido pegou das mãos dela o gnomo e atirou na casa em chamas. E a mulher entrou novamente para salvar o gnomo. Foi a conta. Ele falou, não suporto mais essa vida, não aguento mais, e foi embora. E a deixou sozinha, entre os destroços. Caminhava, sem saber para onde ir, sem rumo. Foi quando ele encontrou um garoto bonito. Ele disse, olha, para o garoto, se meu filho estivesse aqui, ele seria parecido com você. E o garoto disse, olha, pai, sossegue, sou eu. Como assim? Sou eu, meu pai. Todas as vezes que você tentou matar o gnomo, a gnomesa tentou me matar também. Mas todas as vezes que a mamãe tratava bem o gnomo, eles me tratavam bem também. E é por isso que aqui estou. Agora quero ver minha mãe. E o garoto foi de volta para casa. E o pai atrás. O garoto se mostrou cansado. O pai se ofereceu para carregá-lo. E o menino parecia tão pesado. O rapaz falou, papai, bem sei que estou pesado. É que os gnomos me presentearam com pedras de brilhantes e joias. Pediram que eu levasse de presente para minha mãe. E assim o menino volta para casa, encontra a mamãe e eles reconstroem a vida e o marido se cura da mágoa que havia carregado por tantos anos. Bem, talvez você se pergunte, o que é que eu tenho com isso? O que essa história me diz? Ela me diz o seguinte, que por mais que o seu companheiro se mostre exatamente o contrário do que deveria ou poderia ser, ou que prometeu que seria, seja o melhor que você puder. Porque sendo o melhor que você puder, você receberá o melhor, se não dele, de um outro alguém.